Que Jesus nos abençoe. Hoje é o dia da palestra marcada, no outro dia foi para cumprir a ausência. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a reencarnação. E a gente vai trazer aqui o caso da reencarnação de Segismundo, que está relatado no livro Missionários da Luz. Esse livro foi psicografado pelo Chico, o espírito André Luiz, e é uma vivência que o André Luiz tem nas dependências do nosso lar. Nós precisamos falar muito de reencarnação. Nós vimos há pouco tempo ao nosso Congresso aprovado uma lei de aborto de anencefálicos, e nós vamos ver uma nova lei autorizando o aborto até o 3º mês de gravidez por qualquer motivo, sendo aprovada no nosso país. Os espíritos meio que já tranquilizaram o movimento espírita no sentido da gente continuar com fé, continuar orando, pedindo por todos esses que nos governam, que tomam decisões por nós, para que eles possam ter a oportunidade de ter a presença de um amigo espiritual que os ame com profundidade, despertando as suas consciências. Todos nós que estamos aqui reencarnados, estamos porque tivemos a oportunidade, o consentimento de duas pessoas que, seja lá por que motivo for, se encontraram e favoreceram a nossa reencarnação. Só por isso nós já devemos uma profunda gratidão a eles, porque a oportunidade da reencarnação não é dada a todos os espíritos. Então nós precisamos aprender um pouco mais sobre essa oportunidade, sobre essa escola que é a Terra, para a gente valorizar a vida na sua plenitude, principalmente nesse processo de reencarnação. Então, nesse momento, a gente vê Herculano, Alexandre e André Luiz conversando, o André Luiz ainda numa situação de aprendizagem, e o Herculano pedindo pelo Segismundo. O Segismundo é um espírito que vive no plano espiritual, que é responsável por uma instituição de socorro aos sofredores, tem méritos. Se ele não tivesse méritos, ele não seria responsável por essa instituição, mas ele ainda tem uma dívida do passado que ele precisa resgatar. Ele precisa reencontrar corações que um dia se amaram muito, mas que no momento de desequilíbrio tomaram as decisões erradas. Todos nós somos assim. Um dia tomamos decisões erradas, mas no que vamos compreendendo a razão das coisas, a razão da vida, vamos modificando a nossa consciência e vamos nos comprometendo de outra forma com a criação divina. E nesse caso, é Segismundo quem está no plano espiritual necessitando reencarnar e não encontrando as condições adequadas. Se tudo estivesse correndo tranquilamente conforme planejado, talvez não houvesse necessidade do Herculano intervir. Mas exatamente porque as coisas não estavam correndo como planejado, então um espírito amigo pede por ele a fim de que ele possa ser ajudado. E a história é uma história, realmente é um drama muito complexo, que não é nada diferente dos dramas que a gente vê na vida moderna, na sociedade moderna. Então, é um trio que viveu uma paixão, né, e que se viram envolvidos num assassinato. E é o Adelino quem desencarna
assassinado pelo Segismundo. É uma história comum, né? De tantas que a gente tem assistido aí nos últimos tempos. Viveram durante muito tempo nas zonas inferiores do sofrimento, até que conseguiram ser resgatados, ser atendidos e já dar prosseguimento a uma nova história. Aqui o André Luiz pergunta ao Alexandre se ele pode acompanhar o caso. O André Luiz é o curioso, atento, que nos atende nas necessidades de conhecimento, né? Porque ele pergunta as coisas que são importantes de serem perguntadas e ele acompanha os casos que são interessantes para a gente conhecer. E aí o Alexandre consente que o André Luiz acompanhe esse caso, sugere que ele vá até ao planejamento das reencarnações para ele poder conhecer como é que é isso. A gente muitas vezes não tem ideia de como é complexo planejar uma reencarnação. A gente vê do ponto de vista material, como muitas vezes a relação sexual se banaliza e a menina não sabe nem muitas vezes como engravidou. E do plano espiritual, do ponto de vista do plano espiritual, os envolvimentos, a teia de relações que se estabelece para que aquela reencarnação ocorra é muito complexa. Na direção do edifício do planejamento das reencarnações, o André Luiz faz alguns comentários sobre o que ele observa. E ele observa pessoas que vão, espíritos que vão caminhando com pergaminhos na mão. Espíritos que voltam do prédio com pergaminhos na mão. E aí lá no prédio ele vai tomar ciência de que esses pergaminhos são os planos reencarnatórios, com os quais aqueles espíritos que estão circulando ali, eles têm compromissos para as próximas encarnações. Essas ilustrações são muito bem feitas, né? Vale a pena de vez em quando a gente rever. Aqui já é o prédio do planejamento das reencarnações. E ele vai fazer ali um estágio de uma semana, ele vai vivenciar uma série de situações. E eu queria ler o texto, que é uma reprodução do texto do André Luiz, e a observação do roteirista que organizou o texto para que ele seja apresentado nesses slides, para eu poder fazer uma relação com vocês. Não longe, duas maravilhosas estátuas em luminosos pedestais figuravam um corpo masculino e outro feminino. O roteirista escreve assim: o desenhista não conseguiu fazer a cena com as estátuas. E ele vai descrever as estátuas, uma masculina e outra feminina. Elas são transparentes. E consegue-se ver a parte externa do corpo e toda a parte interna, inclusive os órgãos dentro da estátua. E se consegue ver luminosamente o sistema sanguíneo e linfático. Se vocês se lembram, e atualmente a exposição está de novo em São Paulo, uma exposição recente que esteve aqui no Rio, mostrando os corpos humanos sem a pele, num tratamento científico apropriado para mostrar a beleza dos músculos, das articulações, dos ossos, do interior dos nossos corpos. E é claro que aqueles corpos são corpos verdadeiros que passaram por um processo de mumificação, mas que tem um tratamento artístico para a gente poder apreciar, porque quando a gente vê uma múmia lá no Museu da Quinta, a gente não tem muitas vezes o mesmo sentimento como obra de arte, que não é uma obra de arte. E nesse caso dessa exposição não é uma obra de arte, ou seja,
o André Luiz descreve antecipadamente algo que hoje um artista está fazendo, que é mostrar a beleza de um corpo humano para além da pele, né? Porque a pele engana para chuchu, né? A pele esconde a beleza que a natureza produziu para a gente poder estar aqui encarnado. Aqui, o Josino está apresentando o André Luiz ao Manassés, que é quem vai dar as informações para o André Luiz. Um jovenzinho bem simples, humilde, muito interessante. É assim mesmo que ele é descrito. E aí o Manassés leva o André Luiz lá para o pavilhão dos desenhos e conhece o Silvério, e eles trocam uma conversa sobre completistas. E o André Luiz pergunta o que é um completista. E um completista é explicado a ele que é uma pessoa que viveu na Terra toda a plenitude da sua vida. Não desperdiçou nada, nenhuma experiência, nenhuma oportunidade. Não abusou do seu corpo, não abusou dos hábitos, da cultura da Terra. Não danificou o seu corpo físico com as emoções, não danificou perispiritualmente o seu corpo perispiritual através dos maus hábitos do corpo físico, porque a gente faz isso, não é? Então, o completista é aquele que vive na sua plenitude a vida terrena e que sai dessa vida sem nada, deixando nada para trás. Ele fez tudo direitinho que tinha que ser feito e a consciência dele tranquila, porque não ficou faltando nenhum dia a mais. Amém. E aqui então André Luiz chega na sala dos desenhos. E é interessante que o André Luiz ele se esforça para descrever para a gente os aparelhos que estão lá. Naquela época a gente não poderia supor que os aparelhos são hoje nossos familiares, né? São máquinas digitais gráficas, são telas de registro de imagem, são equipamentos com memórias fantásticas que buscam e projetam possibilidades de acordo com o arquivo perispiritual de cada um. E aqui então cada uma daquelas representações são planejamentos de alguém que estava ali para reencarnar. Então, em algum momento é necessário fazer a estrutura do pulmão, dada a complexidade daquela estrutura. Não era uma estrutura natural, normal, como estaria programado para qualquer um de nós reencarnar. O sujeito teria danificado o pulmão e foi feita uma maquete para que o pulmão que seria programado pudesse ser ali organizado, para que eles pudessem organizar um mapa cromossomia. E aí uma visão bem ampla do que ele descreve. Observem mouses na mão dos desenhistas, né, dos artistas, mas se vocês forem lá ler, é o André Luiz dizendo o que é que ele estava vendo. Isso na década de 40, não tinha computador, não tinha mouse, não tinha nada disso, né? Estava muito mais perto da ficção científica do que da realidade. E nós estamos vivendo a realidade com toda essa parafernália que a gente já conhece. Nesse momento, ele, lá com Manassés, ele conhece a irmã Anacleta. A irmã Anacleta é um espírito realmente de muitos méritos, uma mulher muito bondosa, uma mulher que tinha realmente ganho uma oportunidade ímpar. Depois de muitos anos acompanhando o sofrimento dos filhos dela em zonas inferiores, ela conseguiu recuperá-los dessas zonas e agora ela iria reencarnar
com os 4 filhos. 3 filhos e uma filha. Ela tinha conseguido essa autorização da providência divina. Mas essa não seria uma reencarnação tranquila para ela. Ela estava vivendo em nosso lar, ela usufruía do bem-estar, da harmonia que nosso lar oferece para esse nível evolutivo dos espíritos que moram lá. E ela abriu mão disso para reencarnar junto aos seus 4 filhos. 2 renasceriam paralíticos. 1 reencarnaria como deficiente intelectual. E a moça desencarnaria desajustada. Porque cada um dos filhos tinha tido problemas ligados aos vícios. 3 rapazes tinham muito cedo caído por desregramentos de natureza física e moral a pretexto de obrigações sociais. A gente que trabalha, que cumpre compromissos sociais, precisa muitas vezes refletir sobre os exageros desses compromissos. Não se faz mais nenhum negócio que não seja numa mesa de almoço, numa mesa de jantar. Quantas horas duram esses almoços e o que vem depois dos almoços? É como se prolongam essas reuniões muitas vezes. Então isso acaba realmente desregulando o nosso corpo físico e refletindo no nosso espírito. Para o futuro, isso tem consequências. E a moça tinha se perdido em prostíbulos. Então, ela saiu daquela encarnação ferida com as violências que a mulher sofre na vida em prostíbulos e ela se desequilibrou espiritualmente. Então ela volta, mas ela volta com desequilíbrio, porque ela não conseguiu ainda se recuperar. E ela volta exatamente para refazer uma jornada. Bem, e aí é apresentado o plano do corpo físico da atleta. E a gente observa que é uma mulher gordinha, com uma estética disforme, e sugerem a ela que ela aceite a prova da reencarnação com o distúrbio da tireoide. Porque o distúrbio da tireoide realmente desregula o metabolismo e isso ajudaria ela a passar desapercebida nessa vida. Na outra vida, os filhos tinham entrado nessa vida desregrada pela imprudência dela. Ela agora viria com um distúrbio que a obrigaria a se cuidar e a cuidar dos filhos. Ela ficaria viúva cedo. A filha desequilibrada que iria ajudá-la, para que ela também pudesse recuperar uma fase lá atrás que ela ainda guardava alguns desacertos na vida, né? Então ela aceita, ela comenta com o André Luiz que ela aceita essa prova. Então muitas vezes a gente tem uma doença que na verdade é pedagógica, né? É um estudo metabólico de algum órgão importante, às vezes tão pequenininho e insignificante como é a tireoide, mas que é capaz de reorganizar a vida da gente pelo tanto de preocupação e cuidado que exige nesse quadro. Aqui já é um outro caso. É o caso de um amigo do Manassés que vive uma situação dolorosa que vai além do remorso, porque ele já teve padecimentos nas regiões purgatoriais e ele se aproximou da vítima dele, beneficiando-se. E agora ele cresceu moralmente e ele vai então reencarnar com uma nova possibilidade de experiências, né?
Então ali ele fala, está vendo certos pontos escuros, desde o colo ao descendente, é na próxima, né? É isso aí. Desde o colo descendente à alça sinoide, isso indica que ele sofrerá uma úlcera nessas regiões logo que chegue à maioridade física. A partir daí, onde estiver, carregará a própria ferida desde a eclosão da úlcera até o último dia na Terra. Então, observem o que é esse desregramento na nossa alimentação, nas nossas emoções, como é que isso se reflete pela nossa própria ação, né? Porque somos nós que decidimos o que comemos, como comemos, quando comemos. E ali, então, André Luiz vai para a casa do Adelino e da Raquel para observar o casal que vai receber o Segismundo com ele. Ele vai com o Alexandre, né? E aí, quando ele chega lá, já estão trazendo o Segismundo. E aí, volta de novo, é o Herculano, o Alexandre, o André Luiz, em prol do Segismundo, que observe, ele já estava na casa dos futuros pais, mas o estado dele é um estado realmente de muito sofrimento, de muita debilidade. Ele está completamente desenergizado, não é? Ele está fora da sintonia de um espírito que está vibrando porque vai reencarnar. E o casal também, ele vive um momento de tensão. O André Luiz também fala sobre isso. O meninozinho aborda a questão. A criança pergunta por que o pai está tão triste, tão calado, né? Há todo um sofrimento, há toda uma explicação espiritual para que isso aconteça, né? O Segismundo está lá e ele não está imperceptível. O casal, principalmente o Adelino, que foi a vítima dele, ele percebe a presença na forma de ameaça. Ele não sabe o que é, ele não vê o Segismundo, ele não sabe o que é, mas ele sente o ambiente desconfortável, não é? E ele se cala, ele sofre com esse ambiente espiritual que ele percebe pesado. Às vezes a gente também sente isso na nossa casa. A gente chega na nossa casa e a gente sente que o ambiente está pesado, né? Oração, para a gente poder ajudar os espíritos que estão lá. Às vezes vieram conosco na véspera e ficaram lá esperando a gente voltar para o trabalho. Às vezes vieram com algum ente querido que vive conosco. Às vezes vieram porque ouviram alguma palavra que foi dita. Não vieram com ninguém, mas uma discussão, um palavrão, alguma coisa que se diz, que se pense, atrai. Estamos vibrando no mesmo nível de sintonia deles. Então fazer uma prece, né? Não esperar o culto do Evangelho no lar para orar na nossa casa. Fazer uma oração para a gente se sentir bem, para o ambiente da casa ficar bom, né? Então lá durante a refeição, os companheiros que chegaram para ajudar o Adelino, então eles se aproximam para observar o que está acontecendo, o que é que está causando tanta preocupação. Então o instrutor ele acaba dizendo: a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Então a gente também tem essa responsabilidade, né? De estar atento, de estar observando, não é só entre os cônjuges, mas entre os irmãos, entre os parentes que moram juntos. O que é que não me dá mais satisfação de conversar com o outro? Né? Por que é que eu não tenho mais esse prazer? Muitas vezes é uma influência espiritual e a gente precisa atacar isso assim de frente, porque é pedagógico para todo mundo, é educativo para todo mundo.
Quando a gente faz uma oração, a gente muda o padrão do nosso pensamento. A gente deixa de pensar bobagem para pensar em Jesus, para emitir bons pensamentos, agradecendo tudo que a gente recebe e pedindo por todos aqueles que sofrem, inclusive a gente. Não é? Isso já muda o nosso panorama mental e já ajuda a mudar também a vibração do nosso ambiente familiar. E ali, então, vamos conhecer um pouco mais desse sofrimento. O Alexandre acaba interferindo, colocando a mão direita sobre o coração do menino de 3 anos e faz com que o menino interfira no silêncio dos pais. E aí o menino pergunta: por que o papai está triste? E a mãe responde: são os negócios. E o menino pergunta: o que são os negócios? Aí a mãe diz: são as lutas do dia a dia. Aí o menino pergunta, parece até uma criança de hoje: o papai fica alegre nos negócios? Porque a gente às vezes fica alegre nos negócios, nos nossos trabalhos, e em casa a gente fica sisudo. E aí a mãe diz que fica. Ele fica alegre nos negócios. Aí o menino devolve: e por que ele fica triste em casa? Aí ela responde: teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. O que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. E aqui ele tem o direito de não esconder suas preocupações. Então a gente também tem direito ao silêncio. Mas a gente não pode ficar 365 dias no ano em silêncio. Então a gente tem que fazer por onde superar as nossas preocupações. Claro que todo mundo tem direito em casa de respirar fundo, mas a gente não tem o direito de impor o sofrimento ao outro. E aí então o Adelino ele fica sensibilizado com esse diálogo, porque em momento algum a Raquel alterou o tom da voz, se exasperou, se desequilibrou ou acusou de qualquer coisa. Então ele ficou sensibilizado com isso. E aí então o Adelino percebe, né? E ele meio que acorda e ele comenta a conversa que tiveram ela teve com o filho. E aí ele comenta rapidamente que ele tem tido uns pesadelos, que ele tem sentido muita dor, que ele tem estado assim muito preocupado, mas que ele não sabe exatamente o que é que o preocupa. Então eles decidem orar juntos antes de dormir. Então o menino faz a oração antes de dormir e ele acaba envolvendo o pai com uma prece, o Pai Nosso, feito de uma maneira muito emotiva, que acaba envolvendo os espíritos que estão ali na casa dele, inclusive a avó de Raquel, que chega ao lar e participa desse momento de oração. Quando o casal adormece, então, ambos se desligam, se emancipam do corpo, e a gente vê a representação ali do cordão prateado, que onde quer que qualquer reencarnado vá, o seu cordão prateado está lá presente. Né? Como é que se distingue um espírito desencarnado de um espírito encarnado? É a presença do cordão prateado. O espírito desencarnado não tem cordão nenhum e o espírito encarnado tem. Quando a Raquel sai do corpo, ela vê logo a avó e vai logo falar com a avó. Lembra? Ela está com a emoção dela aflorada, sensibilizada, mas o Adelino não. O Adelino não enxerga os espíritos superiores que estão ali por volta dele e ele acaba saindo, se afastando dos outros.
na visão, o instrutor interfere, o Adelino então vê o instrutor, cai de joelhos e pede ajuda. Ele realmente está precisando de ajuda. E o instrutor fala com ele o que está acontecendo, por que ele não está aberto a receber aquele irmão infeliz, onde estão as noções de solidariedade. E aí o Adelino, fora do corpo, ele fala para o instrutor: este homem me causa profunda aversão, creio que deseja tirar minha vida. Ele não lembra do que ocorreu, mas ele tem na inconsciência dele um sentimento de que há uma ameaça entre eles. Então o André Luiz percebe as circunstâncias que despertam no Adelino uma certa reminiscência do passado. Então o Alexandre fala, este apresenta a ele, este é Segismundo, e ele precisa da tua cooperação. O Alexandre não traz o passado, não faz ninguém ali retornar ao passado. O Segismundo não precisa. E o Adelino, por caridade, não faz a regressão de memória dele. Ele só é lembrado da necessidade de solidariedade. Mas aí, então, nesse momento, o Segismundo tem uma atitude de humildade verdadeira, que é quando ele pede perdão ao Adelino. Quando ele pede perdão ao Adelino, o medo que o Adelino sentia, ele se desfaz. E o André Luiz descreve o desprendimento de placas energéticas, como se fosse mesmo uma armadura que vai prendendo a gente, que vai contendo a gente, e que quando a gente tem medo, a gente não expande muito o corpo. Então ele estava ali todo contido emocionalmente. E com aquela expressão de humildade, ele sente a libertação daqueles sentimentos de ameaça, e aquelas nuvens pesadas se desfazem. E é claro, então, que a equipe comemora o sucesso daquela noite de trabalho. Todos os espíritos são agradecidos a Deus, seja numa atividade que tenha alcançado sucesso ou não, mas aquela ali tinha sido coroada de êxito. Então eles saíram comemorando e fazendo alguns comentários. E o principal comentário que é feito pelo Alexandre é o seguinte: o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da bolsa seminal, dificultando nossa ação. Temporariamente, o Adelino estava estéril. Ele havia diminuído a quantidade de elementos seminais para que ele pudesse engravidar a sua esposa e o Segismundo pudesse reencarnar. O que a gente não faz com o nosso corpo, né? E aí a gente vê tanta história, né? Das mulheres que gostariam de ter filhos e não conseguem engravidar, dos homens que gostariam de ser pais, não conseguem engravidar. Não tenho dúvida disso. Isso está relacionado ao nosso passado. Isso não deve nos entristecer. Nós devemos agradecer a Deus todas as oportunidades que nós temos em nossa vida. Se nessa encarnação não tivemos filhos, graças a Deus, estamos aprendendo com esta vivência. Se nessa encarnação tivemos filhos, graças a Deus, estamos aprendendo com eles. Se tivemos filhos doentes mentais, deficientes, graças a Deus, é a oportunidade sublime de todos nós crescermos juntos. A equipe de construtores vai então em ação para que o trabalho possa ser feito de modo que o Adelino possa reencarnar. E aí realmente o Adelino muda. Eles voltam com uma
mapa cromossomial do Adelino, e aí eles analisam, né, todo aquele mapa, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, como é que os cromossomas vão se ligar. A gente pensa que é tudo ao acaso, a ciência ensina a gente que é tudo ao acaso, não tem acaso nenhum. Leis de magnetismo são ainda por nós desconhecidas e elas entram em ação nessa hora. Agora, o André Luiz vai conversar com o Segismundo porque ele quer conhecer um pouco mais como é que o Segismundo está passando. Aí ele não consegue mais ficar sentado, ele começa a conversar com dificuldade, mas ele demonstra satisfação e simpatia. E ele agora vai fazer o próprio exercício da miniaturização. Ele vai mentalizar os primórdios da vida fetal, para que ele próprio possa se miniaturizar e fazer a ligação com o ovo, que daqui a pouco estará fecundado. O óvulo que estará fecundado. O André Luiz volta para o nosso lar cheio de dúvidas. Ele começa a fazer as perguntas sobre fecundação, sobre união sexual, sobre inviolação das uniões, como é que esses processos se dão. Nessa época, a gente lembra, historicamente falando, né, que a ciência não conhecia muitas coisas da genética. Os conhecimentos mais recentes da genética, eles são datados aí de 10 anos, 20 anos no máximo. Quando André Luiz está escrevendo essa obra, a ciência não tem muitos conhecimentos para dizer para ele que tinha sido médico, mas como é que isso se dá? E aí ele vai conhecer do ponto de vista espiritual muita teoria que ele ainda não conhecia. E aqui então é o momento que o Alexandre se aproxima do Adelino e do Segismundo e vai começar a ajudar. São 22 horas e o Segismundo está sofrendo. Ele está preso, ele está num processo de ligação fluídica direta com os futuros pais, e à medida que a aproximação se intensifica, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou na nossa esfera através da assimilação dos elementos do nosso plano, que é o perispírito dele. Ele vai perdendo contato com o perispírito dele para ele poder se miniaturizar, né? Aí o Alexandre pergunta e chega perto dele e pergunta: e aí, você está mais forte? Você deve estar satisfeito, chegou o momento decisivo. Sim, estou grato, mas tenho receio, muito receio. Nada de medo, é hora de confiança e coragem. Se você tem alguma preocupação, fale conosco. Empreendi pequena obra de socorro nas cercanias da colônia espiritual. E apesar do bom funcionamento, não está terminada. Tenho responsabilidades. Não sei se fiz bem em pedir para nascer, mas precisava reconciliar-me com a própria consciência, a fim de resgatar minhas faltas. Sem pagar minhas dívidas, como ensinar os irmãos sofredores? Olha que bonito, né? Quer dizer, era a consciência dele que dizia, né? Ainda preciso me retratar com o passado. Então, pediu para voltar mesmo à obra, sabendo que a obra não estava concluída. E aqui é um processo fluídico que conta com a caridade dos corações que estavam ali presentes, acompanhando o processo, mas eminentemente com o trabalho mental do Segismundo, que pela lembrança lá das etapas iniciais do feto, ele vai se reduzindo, até estar em condições de ser levado pela equipe espiritual ao útero da sua mãe. Quando ele já está bebezinho, olha só que gracinha, né? Ele é entregue a Raquel, a avó da Raquel. Ela quem recebe o Segismundo pequenininho e vai ficar com ele até a hora da fecundação.
Nesse momento, o casal já tinha tido a relação sexual, eram 2 horas da manhã, o casal já estava emancipado do corpo e havia 100 espíritos no quarto. Vibrando de alegria. Não tinha ninguém ali curioso. Estava todo mundo vibrando de alegria. Eram todos gratos a todos. Todos tinham uma relação direta com aquela história. Estavam muito felizes, porque aquele trio ia conseguir se reencontrar para se reconciliar. Então, ali a avó da Raquel vai entregar a ela o bebezinho já. E a Raquel recebe o filhinho de joelhos. Terminada a oração, uma coroa brilhante dela descia do alto sobre a fronte de Raquel. Seu brilho feria o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverentemente. Imaginem o que seria a representação daquele coração de flores ali. Que vibração espiritual, que espírito de luz estava se fazendo representar ali naquele momento por aquela imagem. E aí então ocorre o que o André Luiz chama de fecundação espiritual, que é quando a Raquel abraça o Segismundo e ela absorve esse espírito, passando a integrá-lo, ele fazendo parte dela até o final da gravidez. Os meninos lá, na verdade eu tenho que fazer uma retificação, ainda não tinha tido a relação sexual. Os instrutores, eles escolhem o cromossoma, a gente também aprende na genética que é o mais forte, o mais rápido que chega para fecundar o óvulo, e a gente esquece que é o plano espiritual que define quem é o mais forte, o mais rápido, né? E às vezes o mais forte, o mais rápido é o mais frágil, mas é o mais rico de informações para aquela condição que vai ser vivida pelo espírito reencarnante. E aí o momento da fecundação, o espermatozoide entrando dentro do óvulo, quando o óvulo se fecha para que haja a fecundação. Essa foto é uma foto natural, feita por equipamento eletrônico, micro, e feito por um fotógrafo sueco na década de 90. Ela não faz parte dessa série, né? Mas é interessante para a gente ver o que é então esse processo. Depois então, sim, da relação sexual, eles vão orar, vibrar, para que aquela fecundação ocorra da maneira mais de acordo com o que se espera dessa existência desses espíritos. A partir de então, eles são levados para um outro lugar, onde vão se beneficiar dos ares renovados, do ar leve, da brisa, né? E depois do 21º dia, quando a porta magnética da câmara de Raquel para visitação, os fios, vamos falar, Alberto? Os fios tenuíssimos que ligam encarnados ao corpo físico prendiam também Segismundo ao feto. À medida que Raquel se afastava do corpo, Segismundo também a acompanhava. E o Herculano não sai de perto do corpo em formação. Ele vai tomar conta desse menino durante bastante tempo. Pode ver. E depois disso tudo, eles voltam ao nosso lar, aguardando que este processo
seja mais um de inúmeros que ocorrem na Terra, muitas vezes sem a nossa menor consciência de todo esse trabalho que ocorre do plano espiritual para que um espírito renasça. Muitas vezes nós não temos noção realmente do que ocorre, de tão complexo que é, mas que a gente pode conhecer um pouco mais quando a gente lê apenas esse capítulo do Missionários da Luz. Tudo isso está num capítulo só do livro Missionários da Luz. Então eu convido vocês a lerem, a refletirem, a acompanharem as gestações das mamães que estão próximas a vocês, a curtirem essas gestações, porque seja lá em que condições for, ela não aconteceu contra a vontade do nosso Pai Celestial. Porque o nosso Pai Celestial permitiu a mais um espírito reencarnando no processo natural, para a alegria de todos nós e para a felicidade daqueles que vão, mais uma vez, poderem juntos resgatar o seu passado, aprendendo a se amar mais. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.